Mensagem da cruz. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus enviou o seu Filho para ser crucificado e para cumprir a lei, a dupla imputação. Porque nós homens não somos capazes de cumprir a lei. Cristo se fez maldição por nós. Deus o Pai não poderia simplesmente nos salvar, nos tirar do inferno. Ele iria ser considerado um Deus maldito, um juiz injusto, um juiz que julga um assassino, como por exemplo, um homem que matou 15 crianças e o juiz manda que se levante e vá embora, se tornando um homem livre. Como assim um homem livre? Como nós que pecamos todos os dias quebrando a lei. Nós não somos menos pecadores que esse assassino que matou 15 crianças. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Todos nós somos pecadores. Deus não poderia nos libertar. Ele iria ser considerado um juiz injusto, um Deus abominável. Em Provérbios 17:15 está escrito: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Temos que pagar pelos nossos pecados. O nosso Deus e Pai enviou seu Filho por amor desse assassino mentiroso, hipócrita, fornicador, malicioso e traidor. São muitos adjetivos para nós, não é? E aí, você se reconhece? Se reconhece? Se você se reconhece, já é um bom começo, pois o primeiro passo para o pecador se arrepender é reconhecer que é um pecador, seja qual for o seu pecado. Em Êxodo 34:7 está escrito que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais e sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E em Salmos 32 está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Deus não poderia ir contra a sua própria palavra, não poderia apagar os pecados. Então Deus, o nosso Pai, já tinha um plano. Em Gênesis 3:15 também está escrito: Deus falou com a sua própria boca, foi a primeira profecia. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Como Deus iria limpar os nossos pecados, sem deixar de ser um Deus justo? Como um juiz solta um criminoso que matou 15 crianças? Seria um ato de injustiça. Deus soltar todos nós pecadores do inferno, ato de injustiça. Nós blasfemamos e murmuramos todos os dias, quebramos os 10 mandamentos todos os dias. O amor de Deus não é injusto. O coração do Evangelho é a cruz, a morte, o sofrimento, a ressurreição do Filho de Deus, Jesus o Cristo. Em 2 Coríntios 5 está escrito: aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A resposta é essa: como Deus pode salvar, perdoar, justificar pecados sem se tornar um Deus, um juiz injusto, sem se tornar uma abominação? É enviando seu Filho como sacrifício propiciatório em nosso lugar na cruz, se fazendo maldição por nós sem ter pecado algum. Jesus assumiu os nossos pecados, culpas e as nossas iniquidades, transgressões e maldades. Nós somos um servis, nós somos pessoas que não têm amor ao nosso próximo.
A partir do momento que nós nos arrependemos e entregamos nossa vida a Jesus, aí sim Deus vai nos transformando, o Espírito Santo vai fazendo a obra na nossa vida. Senão, simplesmente a gente ia odiar todos, porque nós já nascemos pecadores. E nós só mudamos porque Deus enviou o Filho dele para nos salvar. E o Espírito Santo faz a obra na nossa vida, nos transformando. Essa é a doutrina da imputação. Os pecados tinham que ser imputados, a justiça tinha que ser satisfeita. Naquela cruz, Cristo imputa os nossos pecados. O que é imputar? Imputar é inserir, colocar e acreditar. Os nossos pecados foram colocados naquela cruz. A ira de Deus era para cair sobre nós. Aí ela cai sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, e a fé. Foi satisfeita a justiça de Deus, senão Deus iria nos perder para o inferno. Mas ainda não acabou. Para o pecador e para o céu, Jesus teve que cumprir toda a lei, porque nenhum homem conseguiu cumpri-la. O único homem que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. A dupla imputação, cumprir a lei e ser crucificado, essa é a dupla imputação. Como Deus justifica o pecador sem se tornar um juiz injusto, uma abominação? Ele não poderia simplesmente abrir a porta do inferno e dizer: saiam pecadores. Se fizesse isso, se tornaria a maior abominação da história, um Deus injusto. Como ele fez? A resposta é a cruz, a encarnação do Filho de Deus, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Somos salvos pela graça de Deus. A história das histórias, o tema dos temas, a mensagem das mensagens. Jesus veio, nasceu aqui nessa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus sofreu naquela cruz por amor de nós. Ele teve que morrer ali. Ele teve que ser crucificado. Ele teve que pagar pelos nossos pecados para que hoje nós estejamos aqui e podemos ter uma nova chance. A nova aliança, ela foi refeita. A primeira aliança foi quebrada no Éden, mas a partir do momento que Jesus veio, o segundo Adão, ele veio e ele mudou tudo, ele transformou a nossa vida. E aí Jesus agora nos aguarda, ele aguarda o momento de vir buscar a sua igreja na terra. Jesus, ele já cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo naquela cruz e agora não precisamos mais que pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados naquela cruz. E agora nós estamos esperando